Eu quero trazer uma palavra para você, um versículo que eu ouvi hoje de manhã, e quando o pastor estava pregando, Deus foi me dando um entendimento. E aí eu queria, até foi o pastor, nosso líder estadual, sempre dá um versículo, e aquele versículo foi me abrindo os olhos assim, e Deus foi me dando algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Nós sabemos que Deus ele quer nos prosperar, mas para prosperar você tem que andar. Você não pode ficar parado, você não pode desistir, você não pode desanimar. Olha o que a Bíblia diz aqui no Salmos 37, o versículo é o de número 23. Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu quê? Caminho. Para só um pouquinho aqui. Preste atenção aqui. Primeiro, a Bíblia diz que os passos de um homem bom. Quem é o homem bom, pastor? Aquela pessoa que anda na palavra. Aquela pessoa que obedece a Deus, que anda na palavra de Deus. Esse sim é o homem bom. A Bíblia não se refere ao homem bom, ao homem que sai fazendo caridade aí fora, não. O homem bom na palavra é aquele que obedece a palavra e anda na palavra, amém? E ela diz o seguinte, olha, os passos de um homem bom, eles são confirmados. E aí eu fui estudar aqui essa palavrinha, o significado da palavra confirmado. Olha que interessante, é algo que foi tornado certo, que foi provado, validado, comprovado. Aqui, resumindo tudo isso aqui, é algo que foi aprovado. Então veja, cada passo que você dá, ele é confirmado pelo Senhor. O Senhor que está aqui, a Bíblia está mostrando aqui, seu com letra maiúscula, é Deus, nosso Deus, Criador, o grande eu sou, amém? Então veja, se eu paro, Deus não tem prazer na vida daquela pessoa que para, aquela pessoa que desanima. Às vezes tem pessoas que ela recebe o não, algo dá errado na vida dela, e às vezes, deixa eu falar, irmãos, às vezes até Deus permite algumas coisas dar errado na nossa vida, para mais na frente outras coisas dar certo, sabia? Às vezes tem situações que é assim. Então, só que às vezes está dando errado, a pessoa desiste, ela desanima, ela para, e ela não pode parar. Então você tem que continuar avançando. Então Deus ele vai abençoar aquela pessoa que segue em frente, não aquela pessoa que para ou que olha para trás, porque Deus não tem prazer na vida daquelas pessoas que olham para trás, que desiste, que desanima. Deus não tem prazer nesse tipo de pessoa. O prazer de Deus é naquela pessoa que está sempre caminhando, independente do que aconteça, independente da situação. Cada passo que eu dou, cada passo que você vai dar, ele vai ser confirmado pelo Senhor, amém? E aí foi onde que eu fui para alguns outros livros aqui. Primeiro livro que eu quero mostrar para você, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Êxodo capítulo 14, o versículo é o de número 15. Lá no início da Bíblia você tem Gênesis, logo em seguida você tem Êxodo. Capítulo 14, versículo 15, olha que interessante isso daqui, diz assim: então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel o quê? Que marche. Então eu quero que você pegue essa palavrinha aqui, o marche, ande. Então você não pode parar. Agora eu estava ali dentro, estava meditando, né? Estava me arrumando, e aí estava imaginando o seguinte: se o povo aqui, eles permanecem parados, o que iria acontecer? O exército de Faraó ia atropelar eles, irmãos. Ia atropelar. Então não posso parar. Às vezes nós nos desesperamos. O povo aqui, estava todo mundo clamando. Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o povo parar de clamar. Pare de clamar, agora é hora de marchar. É hora de você assumir aquilo que é seu. Só que às vezes tem pessoas que ela para. Se você parar, Deus ele para de operar milagres. Se você parar, Deus ele não vai poder operar milagres. Você tem que continuar caminhando, independente do que aconteça. Poderia citar, né, aqui até o Abraão, quando ele estava subindo o monte. Hoje eu estava conversando até com uma jovem, estava eu e o Filipinho voltando da oração, e aí a gente deu uma carona para essa jovem, uma jovem de Deus.
E aí ela falando sobre essa passagem, até citei algumas coisas que aconteceu aqui na nossa igreja, através da passagem onde o Abraão falou, né, pro Isaac, olha, Deus proverá, mas imagina ele subir naquele monte, se ele para ali. Se ele para, ele não ia alcançar a provisão. Ele poderia ter parado no momento que o Isaac falou, pai, cadê o cordeiro, papai? E o Abraão falou, Deus proverá, e continuou caminhando. Então nós não podemos parar. Tem pessoas que param, tem pessoas que estão entrando, sabe, em depressão, tem pessoas que estão desistindo. Não podemos parar, irmão. Não diga assim, eu não posso parar. Não pare, irmão, continue caminhando. Então a ordem hoje é continue caminhando, senão você não vai ver o milagre. Independente de quem está vindo atrás, independente da perseguição, independente da batalha. Não, eu vou sair do trabalho, é que eu estou sendo perseguido, é muita luta, sabe, é muita batalha. Não saia, continue marchando. Mas pastor, as coisas estão muito difíceis. Deus está mandando você continuar marchando. Você quer alcançar o seu milagre? Continue marchando. E às vezes tem pessoas que param. O que diz o versículo 16? Ele diz assim, ó: e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, o que? Em seco. Aí veja aqui, primeiro ele fala, estende a tua vara. A vara, se você for ver, antigamente os pastores, eles usavam para guiar as ovelhas. Então veja, o que é que nos guia hoje? Você, o que é que vai te guiar e o que é que vai nos guiar? O que é que guia o povo de Deus? A palavra. Então essa vara representa o quê? A palavra. Então eu tenho que pegar a palavra e caminhar. Só que você vê, quando ele fala sobre as mãos, a mão, ela representa a autoridade. Outro dia eu dei um exemplo aqui, você vai ver bem claro, na câmera não dá para ver aqui, mas vem cá, Williams, vem aqui, ó. Você está entendendo? Está vendo? O que é isso aqui? Autoridade. É uma autoridade. Então Deus, ele está te dando autoridade. Mas quando é que ele te dá autoridade e poder? Quando você continua marchando. Ah, mas pastor, estou indo para a igreja, sabe, está dando tudo errado. É o que o diabo quer mostrar para você, meu irmão, que está dando tudo errado, que Deus não está ouvindo a sua oração, que não está dando certo, que você não vai prosperar, que não vale a pena você ser dizimista, que não vale a pena você ser ofertante. É tudo que o diabo quer mostrar para você. Aí tem gente que para. Ela para de ofertar, ela para de dizimar, ela para de vir à igreja, ela para de buscar. E sabe o que vai acontecer? As coisas vão parar na sua vida também. O inimigo vai vir e vai te atropelar. Então a mensagem de hoje: continue andando. Pastor, mas o inimigo está vindo. Vou continuar andando. Olha o que diz aqui, pula para mim, vamos fazer o seguinte, pula para o versículo 17, vamos ver o 17, vou ler com o 17, diz assim: e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, estava aí na frente, se retirou e ia agora onde? Atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Olha o versículo de número 20, diz assim, ó: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Olha Deus protegendo o povo. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, autoridade, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram o que, igreja? Partida. Versículo 22, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e a sua o quê? Olha a importância de você estar caminhando, obedecendo a palavra de Deus. Aquelas águas ali se tornaram um muro. Aquele muro estava fazendo o quê? Protegendo o povo de quem? De Deus. Então, para o inimigo ali, aquilo ali não era proteção. Para quem está fora da palavra, não é proteção.
Mas quem está na palavra vai ter a proteção. Mas vamos, versículo 23. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos e Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Versículo 24. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar o quê? Dificultosamente. Olha lá. Então disseram aos egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do quê? Então veja, quem é que derribou os egípcios? Deus. Então Deus, ele nos usa. Você vai lá, você usa a sua fé e Deus, ele opera. Mas o que eu tenho que fazer? Você vê, se o povo ficasse parado, eles iriam ser atropelados. Então a mensagem de hoje é: continue andando, não pare. Eu iria falar até hoje sobre Jericó, mas aí eu estava meditando na palavra aqui, e aí Deus me fez ir lá para Josué capítulo 1, ao invés de ir para o capítulo 6. Vamos ver Josué capítulo 1, bem conhecido. Lá fala muito sobre andar, também caminhar. Versículo de número 1, Josué 1, 1. Josué capítulo 1, versículo de número 1. Josué capítulo 1, versículo 1. Já tem no telão. Vamos lá. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos do quê? Então veja, o que Josué estava fazendo? Ele estava prostrado. Ele estava ali parado, chorando, se lamentando. Vamos se dizer, trazendo para os dias de hoje, já tinha desistido da vida, desistiu de tudo. E agora, o que vai ser de mim? O que vai ser desse povo? O que vai ser da nossa vida? Ele parou. Às vezes tem pessoas, não volta a dizer que está parando. Aí Deus aparece para ele agora e fala para ele: ó, é hora de você se levantar, meu filho. É hora de você atravessar o Jordão. É hora de você caminhar. Para aí de ficar se lamentando. E às vezes volta a dizer, tem pessoas que vivem se lamentando. Não vai prosperar, não vai vencer. Quem para não prospera. Quem para não vence. Quem para não vai ter o apoio de Deus. Eu tenho que continuar avançando. Pastor, mas algo deu errado na minha vida. Mas não vai acontecer. Nós não estamos blindados. Tem pessoas que estão pensando que ela está blindada. Não, só porque eu sou de Jesus, não, eu estou blindado. Não, Ele me guarda, Ele me protege. Mas nós não estamos blindados de lutas, de batalhas, de acontecimentos inesperados. Mas independente do que aconteça, eu tenho que ouvir a voz de Deus. E agora veio a voz de Deus falando com ele: continue, não pare, continue sendo fiel, continue honrando a Deus. Continue. Às vezes a pessoa para, e o que acontece? Quem para, eu falei esses dias atrás, ela vai ver os outros sendo abençoados. Ela não vai, ela só vai ver. Ela só vai ver. No versículo de número 3, ele diz: todo lugar, olha aí nossa mensagem, que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como disse o quê? A Moisés. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Lembrando, o que é confirmado é aquilo que é aprovado, é aquilo que é certo. Então é aquilo que Deus aprova. Quem é o homem bom? Aquele que obedece a palavra. Deus iria ser com Josué aqui, se Josué se levantasse e pisasse a terra, se ele não parasse. Então a ordem era: caminhe, siga em frente.
Aqui algo deu errado, irmão. Não saiu do jeito que Josué queria. Deixa eu falar algo para você, que você vê, não era o que o Josué queria. Josué não desejaria jamais a morte de Moisés, não é verdade? Ele era servo, provavelmente ele amava muito ali o Moisés, discípulo de Moisés, ele aprendeu muito com Moisés, só que ali uma situação contrária aconteceu, Moisés morreu. Não saiu do jeito que Josué queria, mas saiu do jeito que Deus queria. Diga glória a Deus. Então muitas das vezes vai sair do jeito que Deus quer, não é do nosso jeito. E agora Deus dá a palavra, vai, a terra que você pisar, a planta do seu pé, eu vou te dar. Ele confirma cada passo que você dá, mas ele continua falando ainda sobre pegadas. Diz assim, ó: desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente, e do sol será o vosso termo. Versículo 5: ninguém susterá diante de ti, todos os dias da tua, ninguém vai te derrotar. Quando ele diz ninguém vai te derrotar, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai conseguir te derrubar. Mas desde que você não pare, desde que você continue caminhando, obedecendo a palavra, honrando, e ele diz, olha, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem o que? Te desampararei. É promessa de Deus. A Bíblia aberta aqui, você veio aqui, você não veio por acaso, você não está aqui por acaso. Como eu disse, era para muitas pessoas estar aqui hoje ouvindo a palavra, e você veio aqui, Deus está falando para você que Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Assim como Ele foi com Davi, assim como Ele foi com Abraão, assim como Ele foi com Moisés, assim como Ele foi com Josué, assim como Ele foi com Daniel, assim como Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Ele foi com os apóstolos, com os discípulos. Deus está falando, eu vou ser contigo. Então pronto, eu não vou te desamparar, desde que você não pare. Deus não te desampara se você não para. Amém, igreja? Se você não parar, eu vou continuar, eu vou seguir. Pare de ficar se lamentando. Deus não se agrada de pessoa que fica se lamentando. Ah, meu Deus, mas por quê? Por que isso? Por que dessa situação? O que eu fiz? Por que? Para de ficar assim se lamentando. Continue caminhando. Caminhe, siga em frente. Mas ele fala mais, olha o versículo 6: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés, o que? Te ordenou. Dela você não vai se desviar nem para a direita e nem o que? Para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer o que? Está vendo? Por isso aqui me chamou a atenção aqui, falar andar. Deus confirma os passos do homem bom. Quem é o homem bom? Aquele que é fiel a Deus, aquele que anda na palavra, aquele que obedece a palavra, aquela pessoa que está lá sendo dizimista, ela é ofertante. Pastor, eu quero que Deus me prospere. Você não é dizimista, Deus não vai te prosperar. Você não é ofertante, Deus não vai te prosperar, não vai. Porque você está fora da palavra. Não vai viver dependendo dos outros, vai viver pedindo dinheiro emprestado para os outros, vai viver com a vida enrolada. Se não está enrolado, depois vai se enrolar tudo. Porque Deus não confirma os passos do homem mau. Quem é o homem mau? Aquele que desrespeita a palavra, aquele que se desvia para a esquerda e para a direita, que não obedece à direção. Olha o que diz o versículo 8, diz assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medite nele de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele o que é? Está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente o que? Te conduzirá. Ele nos conduz pela palavra. Ele vai prosperar os meus caminhos se eu estou no caminho. Olha isso aqui, hein? Ele prospera os seus caminhos se você está no caminho. Fora do caminho não há prosperidade. Você vai trabalhar,
Trabalha dia e noite, trabalha, nunca vai conseguir pagar a conta. Vai, trabalha, nunca vai para frente. Aí vai trabalhando, não prospera. Mas porque não está no caminho. Não está no caminho. Quando você está no caminho, Deus está falando aqui: eu vou prosperar, eu vou fazer prosperar o seu caminho. Mas desde que você esteja no caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o versículo 9 para finalizar. Ele diz: não te mandei eu, não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. A nossa mensagem: por onde quer que andares. Isso aqui me chamou, como eu disse, eu tinha uma palavra aqui para vocês desde manhã. E agora, quando eu estava meditando nisso, que eu saí lá de Jericó, ia trazer aqui a passagem lá de Jericó, onde eles estavam rodeando a cidade para derrubar as muralhas, para tomar posse da cidade. Aí Deus me fez lembrar disso aqui. Quando eu venho meditar aqui, eu olho aqui, olha o que Deus está falando. Ele vai ser comigo por onde quer que andares, desde que eu não pare, desde que você não pare. Se você parar, irmão, não há prosperidade. Se esforça, levanta, não desista. Tem gente, irmão, até pensando em tirar a própria vida, irmão. Ah, pastor, mas está tudo acabado. Está não, irmão. Se Deus te trouxe aqui, não é por acaso. Se você está me assistindo agora, não é por acaso. Às vezes você teve alguma perca, algo deu errado na sua vida, você já não tem mais força de vir à igreja. Deus está falando com você agora: se levanta. O próprio Deus, Espírito de Deus está falando com você: se levanta. Ele quer fazer prosperar o seu caminho. Pastor, mas algo deu errado, sabe, estou passando por perseguição, a situação está difícil. Obedeça a palavra de Deus. Se você estiver ali na palavra, obedecendo a palavra, Deus ele vai te prosperar. É hora de se levantar e continuar caminhando. Pastor, mas não tem saída. Tem saída. Sempre há uma saída. Diga assim: sempre há uma saída. Com Jesus sempre há uma saída. Não sempre. Ele sempre tem uma saída. O problema é que a gente está desesperado, nós baixamos a cabeça e desanimamos. Não pare. Volta para mim, fazendo favor, aonde a gente começou. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. Ele tem prazer no seu caminho. Deus tem prazer em quem anda na palavra. Deus tem prazer em quem obedece a palavra. Independente do que está acontecendo na sua vida, continue obedecendo. Continue sendo fiel. Pastor, mas eu não vi o milagre. Mas eu vou ver, porque Deus falou que é contigo, amém? Então continue caminhando, não pare. Ele vai confirmar o que? Ele vai aprovar. Está lá, é certo. Está lá, Deus ele aprova, está aprovado. Aqui, ó, cada passo que você dá na palavra, no caminho, obedecendo, tem a aprovação de Deus. E pode ter certeza que você vai prosperar pelo caminho que você andar, na direção de Deus, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Nós vamos orar agora, irmão. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, com os seus olhos fechados, seu coração aberto. Coloque sua mão no seu coração. Jesus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção. Pai, continue nos dando mensagens assim, nos dando revelações, Pai, palavras que vai penetrar o nosso coração, que vai nos trazer vida. Levanta agora, é hora de andar, é hora de caminhar. Não pare, não desista, não desanime. Deus não tem prazer nas pessoas que param. Deus não tem prazer nas pessoas que olham para trás e ele volta para trás. Por isso Paulo ele diz: eu sigo em frente, eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo. Siga em frente. Siga em frente, não faça como aqueles 58 discípulos que quando Jesus deu uma palavra mais dura, eles viraram as costas para Jesus e voltaram para trás. Quem vira as costas para Jesus vai voltar. As coisas vão dar tudo errado.
E aí ele diz ainda, Jesus disse para o Pedro, ou para os demais discípulos: e vocês não vão seguir os seus amigos, não? Vai, siga eles. E sem contar que um de vocês é o Satanás. O próprio Jesus disse ali: um de vocês vai me trair. E Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Levanta-me, anda, caminhe. Deus confirma agora os passos de um homem bom. Continue sendo fiel, continue honrando a Deus, continue lutando. Não desista da sua vida, não se entregue. Às vezes é você que está aí num quarto, você que está aí na sua cama, desanimou porque algo deu errado, porque parece que o mundo desabou diante de você, e você parou, você desanimou, está pensando até em tirar a própria vida. Para com isso, se levanta. Agora você tem Jesus, você tem a palavra. Ele diz: esforça-te, tem muito bom ânimo. Então somente esforça-te. Se levanta, meu irmão. Siga em frente, vai seguindo agora, vai caminhando. Cada passo que você dá na presença de Deus, na palavra, Deus vai confirmando, vai declarando: é teu, a terra é tua, a bênção é tua. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que vai te parar, meu irmão. Nada vai te parar. Às vezes esses dias saiu algumas coisas ali, sabe, do seu controle, ou não saiu do jeito que você queria, mas lembre-se, se você está aqui hoje, ou está me assistindo, está do jeito que Deus quer. Agora Deus está no controle de tudo. Isso, entregue tudo nas mãos dele, entregue a sua vida, entregue a sua casa. Fala para ele: Deus, me fortaleça, vem fortalecendo a tua igreja, vem levantando esse meu irmão, vem levantando esta minha irmã, vem, meu Pai, tocando, Pai, em cada vida agora, Senhor, é o que eu te peço, Pai. Toca na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Eu estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar. Cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. Declare: o Deus que me trouxe até aqui, E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. me fará prosseguir. Diga: eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui, a palavra que me manteve em pé aqui, alicerçou na fé. Eu vou chegar lá, e eu avançando, não penso em parar. Choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou avançar. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando, não Avance. penso em parar. Não pare. Choro dura só até o sol raiar. Eu vou. Eu vou chegar lá. E Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. eu vou. Eu vou chegar lá. No Salmo 126, o versículo 5 e o 6, eu não poderia deixar de passar isso aqui também para você. Com seus olhos fechados, pense somente em Deus. E ouça o que Deus está falando com você. Ele diz assim: o que semeia em lágrimas, cegarão com alegria.
Às vezes hoje você está plantando com lágrimas, você está caminhando, sabe, com lágrimas. Deus está falando para você que você vai colher com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, as colheitas. Muitas das vezes nós semeamos a palavra, mas aqui você vê o salmista dizendo: aquele que leva a preciosa palavra. Quantas das vezes nós levamos a preciosa palavra andando e chorando? Só Deus sabe o que nós passamos. Só Deus sabe o que você passa. Só Deus sabe o que esse meu irmão que está me assistindo agora passa. Só Deus sabe. Continue andando, irmão. Continue levando a preciosa palavra. Quem leva a preciosa, quem planta também ali a palavra, também tem a palavra com ele. Você tem a promessa. Você pode estar levando agora, andando e chorando, mas ele está falando para você que você vai voltar sem dúvida, com alegria, trazendo consigo a colheita. Você vai colher cada semente. Sabe, cada semente, cada oração, cada oferta, você vai colher. Não foi por acaso. Não é por acaso, nada é por acaso. Acredite, continue, ande. Continue andando, não pare, não se prostre, não se entregue, não desanime. Continue. Não desista da sua casa, do seu casamento, da sua família, da sua empresa, daquilo que Deus confiou em suas mãos. Continue caminhando. Não há demônio, não há principado, não há potestade que possa te parar. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo e amarro toda e qualquer ação do inferno que tente parar você. E eu digo agora: Satanás, você perdeu. Você que estava tentando enganar esse meu irmão agora, eu digo: você sai agora. Saia, bata em retirada. Espírito da morte, suicídio, do desânimo, eu digo agora: sai da miséria, fracasso, derrota. Eu digo agora: vai embora, em nome de Jesus. E declare: eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Tomo posse da minha vitória e eu vou voltar com a minha bênção, com a minha colheita, para testemunhar em nome de Jesus. Quem crê pode aplaudir Jesus em voz.